A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto caminhavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Emaús, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o terceiro domingo da Páscoa faz arder nosso coração através da palavra que nos provoca e da partilha do pão que abre nossos olhos, nossa mente e nosso coração. Consciente da presença do ressuscitado entre nós, somos transformados por ele e as nossas atitudes devem demonstrar essa transformação. Essa passagem
da pessoa triste e abatida pela falta de esperança em pessoa renovada, com novo ardor missionário, a exemplo dos discípulos que fizeram experiência do encontro com Jesus ressuscitado no caminho para Emaús. O evangelho de hoje coloca 2 dos discípulos no caminho de volta para Emaús, um caminho que começa de um jeito e termina de outro, um caminho feito de tal forma que chega o momento que é preciso refazê-lo de volta. E esse retorno não significa retrocesso, mas indicação da direção certa. A liturgia deste terceiro domingo também nos coloca nessa dinâmica e nos faz refletir e mudar nossas atitudes caso ainda estejamos com o coração encoberto por nuvens escuras causadas pelo medo, pela incerteza, pelas situações difíceis da vida missionária, pessoal, comunitária, por conta da falta de fé ou por qualquer outro motivo que não nos liberte para servir a Deus e ao próximo. O caminho do Evangelho é o de Emaús, povoado 11 quilômetros distante de Jerusalém. Os discípulos estão voltando, desanimados, decepcionados, não deviam, mas estão, com suas esperanças frustradas pelo episódio trágico da morte de Jesus. Aquele em quem tinham colocado toda a esperança, principalmente da libertação de Israel e de transformação de suas vidas. Quem já confiou muito em alguém e foi decepcionado, entende um pouco esta situação. Embora Jesus tenha mostrado o tempo todo que não seria o Messias da concepção judaica, que não seria o Messias glorioso, haviam, claro, os que ainda acreditavam que ele o seria. Ao ver morrer na cruz, viram morrer também suas esperanças. Isso mostra que eles, de fato, não tinham entendido o ensinamento de Jesus. Quantos de nós, cristãos, também não nos decepcionamos quando as coisas não saem como queríamos? Ou quando acontece uma coisa dolorosa em nossa vida, ou na vida das pessoas da comunidade, senão ele teria nos livrado daquilo. Ou então, quando perdemos alguém que amamos, ficamos com o coração e o rosto como o dos discípulos no caminho de Emaús, machucados e tristes, uma tristeza que impede de ver Deus. Mas Jesus não nos abandona. Ele vem, entra no caminho conosco, na nossa vida, nas nossas dores, e nos transforma, não num passe de mágica, como muitos esperam, mas também de um método muito eficaz. Ensina-nos a ouvir e a entender a palavra de Deus, faz-se alimento na Eucaristia e com isso nossos olhos se abrem e vemos que não estamos sozinhos. Ele está conosco, está com nossos irmãos e irmãs. E se eles ainda não sabem disso, temos que imediatamente contar esta novidade. A missão é contar essa novidade, anunciar essa boa notícia, como fizeram os discípulos depois de ter aberto os olhos ao ver Jesus partir o pão. De volta ao caminho de Emaús, vimos que os discípulos estavam retornando no sentido de que sem o Mestre não era possível caminhar na missão. Voltar aqui significa desistir. E era esse o assunto que estavam conversando quando um estranho se aproxima e entra na conversa deles, mostrando-se desinformado, e os 2 discípulos estranham que ele não soubesse do ocorrido, mas era o assunto do momento. O estranho era o próprio Cristo ressuscitado. Porém, eles não reconheceram. Não reconhecem Jesus quando o nosso coração está fechado. Mas Jesus não desiste de nós, como não desistiu dos discípulos de Emaús. Depois de ouvi-los, Jesus questiona a inteligência deles, faz memória da palavra de Deus, retoma esta palavra ao passo a passo, fazendo todo o caminho do Antigo Testamento e de tudo aquilo que de alguma forma apontava para Jesus. E quando chega em casa, Jesus faz de conta que vai mais adiante, mas já era noite, os discípulos os convidam para ficar com ele ali. Esse convite mostra que ainda havia bondade e solidariedade no coração deles. Preocupar-se com o estranho não é algo que qualquer um faça. Jesus aceita o convite e ceia com eles. É nessa hora que eles tomam consciência de quem é que está ali. O próprio Jesus agora ressuscitado. Eles entendem tudo. Compreendem porque ardia antes o coração deles. Agora tudo estava elucidado. Não havia mais razão para temer, para duvidar ou para não
tem mais esperança e alegria. O mestre venceu a morte. Diante de tudo isso, eles não se contiveram de tanta alegria. Mas Jesus desapareceu da frente dele, como quem diz, agora é com vocês. Desaparecer da frente dele significa que a partir desse ponto, eles não precisam mais da presença física de Jesus. Porque essa é a mensagem importante. Como todas as comunidades primitivas, com certeza também a comunidade de Lucas estava num momento difícil, mais ou menos pelo ano 85. E como retomar o caminho da comunidade? Pela palavra e pela Eucaristia. Reconhecer Jesus ao partir do pão significa que nos encontramos com Ele, o reconhecemos em cada gesto de partilha, de solidariedade, como a gente tem experimentado no Evangelho de João esses dias, lendo o capítulo 6. Ele se manifesta cada vez que fazemos algo de bom para o próximo, como fizeram os discípulos. Que possamos aprender a grande lição dos discípulos de Emaús. Primeira coisa, na nossa vida sempre haverão adversidades, problemas, tristezas, frustrações, mas que nós não nos permitamos estacionar aí, que isso não nos segue, isso não nos impeça de ver Deus que está ali e não aproveitar de situações difíceis, às vezes provocadas por nós ou pelas situações que nos circundam e não por Deus, e começar a especular e questionar Deus. Não é hora para isso, é hora para abrir os olhos e reconhecer Deus presente ali. E isso não é mágico. Repetimos mais uma vez. É necessária a experiência de Deus que passa pela Bíblia, pelo amor à palavra de Deus, pela leitura constante, o enamoramento. Precisa ler a Bíblia pessoal, nos círculos bíblicos, comunitariamente, estudar. E precisa experiência eucarística. A Eucaristia não é uma hóstia consagrada somente. Ela é um sacramento. O sacramento não é um fazer de conta, claro, mas ele é um projeto de vida. É o próprio Cristo, que não está reduzido. É necessário saber das opções, é necessário saber da entrega, que toda a vida de Cristo foi uma Eucaristia. Que se a Eucaristia que nós celebramos hoje precisa continuar abrindo os nossos olhos e nos impulsionando a fazer o caminho da missão. E no caminho da missão, nós vamos descobrir, mais uma vez, o valor da vida comunitária. Os discípulos de Emaús fizeram a experiência do ressuscitado, mas se eles estivessem na comunidade, teriam percebido que Jesus já havia ressuscitado e que, novamente, se a gente acompanhar a liturgia, vai perceber que Jesus retoma a comunidade e os saúda com o dom da paz, o dom do Espírito Santo, e os envia em missão. É tempo de Páscoa. Que essa Páscoa nos renove, que essa Páscoa nos impulsione a confirmar a certeza da vida missionária tão bonita que nós carregamos e sensibilize os corações que ainda não conhecem essa verdade de vida e de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra